Olá, tudo bom? Estou fazendo uma gravação sobre um assunto, é um dos mais instigantes, né, na área da educação. Por que que o aluno não aprende? É tão bom, né, quando o professor encontra uma sala onde exista animação, onde todo mundo aprende com facilidade, mas sempre aparece um ou dois casos que ficam meio enroscados no caminho, né? Como vocês já sabem, Neide Zamboni, educadora há 53 anos dentro de sala de aula, como professora, como arte educadora, como coordenadora, como diretora de escola, como professora de nível universitário, enfim, em todas as áreas da educação. Eu posso falar que desde o chão da escola até a área administrativa, eu sempre estive envolvida com tudo, porque é um assunto que me apaixona. É um assunto que me encontrou na vida, né? Vocês já sabem, eu nunca quis ser professora, né? Isso foi acontecendo, daí eu fui fazendo as minhas formações, e eu sou muito grata à vida por esse caminho trilhado. Agora, quando se trata de aprendizagem, ai, gente, daí é um nó. E eu fico muito triste, porque são 53 anos que parece que eu estou malhando em ferro frio, porque ainda, infelizmente, nem toda escola, nem todo o sistema educacional, nem todo professor está preparado para encarar o desafio daquele aluno que não aprende. A única coisa que eu posso dizer, dentro dessa minha visão da minha prática, é que esse aluno é o teu professor. Esse desafio é que vai te abrir portas para pesquisa, para que você se sinta seguro em poder trabalhar e poder ajudar, porque o que a gente mais percebe durante essa minha jornada toda é um desserviço, gente, é um despreparo, é uma coisa que assusta muito, assusta a família, assusta a escola, e estamos lidando com pedras preciosas, né? Cada ser humano é uma pedra preciosa. Eu assisti muita coisa que eu não gostei, por isso que eu estou na educação até hoje, tá? Falando sempre a mesma coisa. O professor tem que pesquisar, o professor tem que olhar para aquele desafio que é aquele aluno que não está aprendendo e mudar um pouco, né, o paradigma. Geralmente, né, esse aluno sempre foi rotulado como preguiçoso, é assim porque a família é assim mesmo, esse não vai dar nada na vida, e vai se empurrando com a barriga, e às vezes nós temos um gênio ali, incompreendido, tá? Então, eu vou começar falando, né, de um rol que eu fiz aqui sobre distúrbios de aprendizagem, e depois eu vou citar alguns desses distúrbios, alguns desses transtornos, deixando muito claro que eu só sou uma arte educadora e pesquisadora, eu não sou especialista. Eu não sou psicopedagoga, não sou arteterapeuta, e não sou médica, não sou psicóloga, nem psicanalista, mas sou apaixonada pela educação e sou apaixonada pelo ser humano. E a indignação me move, tá? Porque eu já vi muita besteira sendo feita com estudantes, tá? E os efeitos são eternos, são eternos. Aquela frase, né, de um autor que eu não lembro agora, que fala que a escola é a segunda e talvez a última chance do estudante ser feliz, né? Quando na casa dele ele não teve essa chance de se encontrar, de se perceber enquanto indivíduo e de poder explorar as suas potencialidades, é a escola que tem que fazer isso. E daí é um ponto de interrogação do tamanho dessa tela. A escola, todas as escolas conseguem fazer isso? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou ficar lendo em outra tela, né, para ir documentando esse nosso trabalho.
Então, refletindo sobre os distúrbios de aprendizagem, o que é aprender? Todas as pessoas aprendem da mesma forma? Qual o papel do professor na aprendizagem de seus alunos? Como percebemos se o aluno aprendeu o que foi proposto? Como percebemos que o aluno não aprendeu o que foi proposto? Qual o cenário da educação brasileira quanto à aprendizagem? Essa é a maior questão. Qual é o cenário da educação brasileira? Esse cenário é semelhante em todas as cidades e estados? Qual a relação entre didática e aprendizagem? Qual a relação entre metodologia e aprendizagem? Qual a relação entre empatia professor-aluno, aluno-classe e aprendizagem? Qual a relação da família e aprendizagem do aluno? O que é diagnóstico da aprendizagem? O que é intervenção na aprendizagem? Como conseguimos diagnosticar que o aluno não está aprendendo? Vou tentar descer um pouquinho a tela aqui. Como as escolas promovem a intervenção necessária para que a aprendizagem ocorra? As escolas estão preparadas para diagnosticar os casos de problemas de aprendizagem? As escolas estão preparadas para a promoção da intervenção capaz de sanar o problema? Existe um diálogo pedagógico entre todos os segmentos da comunidade escolar quanto à aprendizagem do aluno? Continuar a gravação aqui, senão vai interromper. Como o aluno que não aprende é visto pela família, pela escola? Quais as consequências para a vida do aluno cuja trajetória escolar é considerada como problemática em termos de aprendizagem? Então, aqui são 22 questões que eu formulei, né, como reflexão, e eu acredito tranquilamente, se a gente conseguir responder uma boa parte delas, nós já estamos traçando uma trilha, né, rumo ao sucesso da aprendizagem desse aluno, né? Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre os transtornos, né, que são de ordem emocional, física e estrutural do próprio indivíduo, né, nós vamos falar da estrutura escolar, né, esse sistema escolar que ainda existe, por incrível que pareça. Cadeirinhas continuam uma atrás da outra, o aluno sentadinho, o professor na frente, a mesma aula, a mesma carteira, o mesmo caderno, a mesma lousa, a mesma metodologia, a mesma didática, o mesmo professor, para um mundo de alunos diferentes. Uma das coisas básicas, né, é quem é visual, quem é auditivo e quem é sinestésico. O visual aprende vendo, o auditivo aprende escutando. E o sinestésico precisa pôr a mão na massa, precisa que alguém dê a mão, que alguém mostre, né? E esses três fatores correspondem ao como nós enxergamos, né, o mundo, né? Cada um tem um canal de comunicação com o mundo específico, né? A maioria das pessoas possui, né, uma porcentagem de cada um desses canais. Eu acredito que eu mesma seja uma delas, né, pelos testes que eu fiz, né, teria dado tipo 33, 33 e 33, então seria um misto, né. Eu acredito que eu me analisando, eu seria mais auditiva. Eu preciso escutar para que eu possa entender, para que eu possa processar o conhecimento, né? E assim vai, né? E isso também não foi muito estudado ainda nas escolas. E também a questão da didática. O mesmo conteúdo pode ser ensinado de 1000 formas diferentes, dependendo da criatividade do professor. Isso nós não estamos falando em nenhum momento em baratear o ensino, em rudimentar as informações, mesmo porque a informação é o que mais se tem hoje, né? E informação não quer dizer conhecimento e muito menos sabedoria.
Eu conheço muita gente que sabe muito, tem muito conhecimento, né? Mas não consegue colocar nada em prática. Agora está me vindo na cabeça a questão da teoria do chá, né? Ela é antiga, né? Ela é muito usada nas empresas, né? O C de conhecimento, H de habilidade e A de atitudes, né? Não adianta você ter muito conhecimento se você não tem habilidade, se você tiver conhecimento e habilidade e não tiver ação e atitudes, você seria só uma enciclopédia ambulante, né? Um Google ambulante, mas o que isso estaria trazendo de benefícios enquanto produtividade, te tornando um sujeito, um cidadão autônomo, feliz, realizado, empreendedor, que marca sua trajetória na vida de uma forma positiva, que se envolve com o meio ambiente, que se envolve com as pessoas, que, enfim, é um ser humano completo, né? Então, vamos lá, né, gente? O assunto é meio não, é bastante árido, né? E os resultados são desastrosos dentro dessa sistemática. Existem escolas maravilhosas que já perceberam que trabalhando através da ludicidade, através da transdisciplinaridade, você consegue ensinar a todos. Cada um pega o quinhão daquele conhecimento que está sendo ofertado, dentro daquilo que ele pode absorver, dentro daquilo que ele pode carregar, dentro daquilo que lhe faça sentido. O que eu observo hoje nas escolas é uma escola sem significado. É um monte de assunto que a criança acaba, o mais esperto, né? Acaba decorando para se livrar dele, né? Faz de conta que ele aprendeu tudo, depois ele pode até ficar repetindo essas coisas que ele decorou pelo resto da vida, né? Mas e o sentido disso? Se ele não transformou isso em ações práticas para que ele seja uma pessoa produtiva, para que ele dê conta da sua vida, do seu sustento, das suas relações interpessoais, o que adianta tanto conhecimento, né? Passa a ser quase que arrogância, né, gente? Aquela pessoa que sabe de tudo, mas que não se sente ajustada, né? Em seu meio, complicadinho. Então, eu vou começar a abrir as outras telas, porque eu tenho que dar conta de todo esse material que está aqui, e eu quero fazer isso da forma leve e que provoque reflexões e que seja só... Eu só dei o primeiro pontapé na bola, tá? Essa bola vai rolar muito e cada um tem que correr atrás dela, do seu jeito, em termos de pesquisa, em cada um dos assuntos que eu for citando aqui. Bom, então só um instantinho, vamos colocar aqui, só um minuto, para que eu possa ir acompanhando e falando. Estou baixando os arquivos, e daí mais uma coisa que me ocorreu. Demerval Saviani fala, né, a teoria da curvatura da vara, né? Quando você segura um bambu preso deste lado durante muito tempo, quando solta, automaticamente ele faz isso, ele vai para outro extremo, né? Até que ele consiga se aprumar no centro, leva um bom tempo. Me ocorreu isso porque até há muito pouco tempo atrás, as escolas estavam bastante apartadas, né, das ciências, dos postos de saúde, da psicologia, das áreas complementares, né, multidisciplinares. A partir do momento que isso começou a ser divulgado, daí vira moda, né? Daí fazer um laudo para o aluno hoje ficou mais fácil, e esse laudo, gente, ele tem que ser encarado com muita responsabilidade. Primeiro, porque é difícil conseguir um laudo. Quando você consegue um laudo, você tem que ter outras opiniões, porque pode acontecer duas coisas, né? Ou
a família e a escola falam assim, ele não vai aprender mesmo porque ele tem tal distúrbios, né? Então, fecha a porta. Isso não existe. Cada um aprende o que tiver que aprender, que vai ser bom para ele, gente. É uma seleção natural da natureza, tá? Só que a arrogância humana, né, faz com que alguém perceba que não, ele só vai ser alguém na vida se ele aprender este conteúdo, né? E aí o resultado é o que está aí, né? Não preciso estar falando. Então, muito cuidado com os laudos são importantíssimos, como a medicação é importantíssima. Nós vamos falar de transtornos, né, de TDAH, do aluno hiperativo, e que sempre foi rotulado como a ovelha negra da família, aquele que não aprende, né, aquele que não dá para nada, né, de difícil convivência. Então, o mais fácil, geralmente, o que é? Medicar, né? Às vezes se erra na dose, é aquele aluno que dorme a aula inteira, né? Então, ele não dá trabalho em casa, né? Você está dopando, né, o indivíduo. Gente, eu sei que não é fácil, mas exige muita ética, muita compaixão, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da dislexia. Só um instante, é um pouco de dificuldade para a gente estar focalizando aqui os artigos. Então, o que seria dislexia? Dentro das pesquisas que eu fiz, eu achei isso aqui. Dentre os vários transtornos de aprendizagem, a dislexia aparece mais frequentemente. A Associação Internacional de Dislexia diz que esse transtorno é caracterizado por dificuldades na correção ou fluência na leitura de palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. Essas dificuldades resultam de um déficit fonológico inesperado em relação a outras capacidades cognitivas e as condições educativas. Secundariamente, podem surgir dificuldades de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida, que podem impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais. Esse texto eu peguei de um artigo, só esse pedacinho que eu li, né? Deixa eu citar aqui, de Luciana Cordeiro Felipeto, né? Foi publicado em 2023, tá? Então, esse trabalho ele é bastante complexo, né? E eu peguei só esse trecho, vou pegar mais alguma coisa aqui, para que a gente vá complementando, né? Só um instantinho. Bom, o que seria então a dislexia? É aquele aluno que tem muita dificuldade na leitura. Para as pessoas que aprendem normalmente, como eu aprendi, cartilha caminho suave, eu e muitos, né? Aprender as letrinhas, você vai decodificando, elas passam a fazer parte da tua vida, né? E você aprende, né? Principalmente a minha família, né? Eu tive a honra de ter uma família que tem uma encadernação de livros, isso existia, né? Nos anos 50, né? Os livros eram encadernados, os livros eram considerados riquezas, né? Então, era uma família que lia muito, então eu fui estimulada a leitura desde criança. Então, ler e escrever para mim, né? Nunca tive problema, né? Agora, eu sempre percebi, desde de pequenininha, quando eu ia para a escola, né? Aquele aluno que, nossa, a leitura, quando a professora chamava, né? A gente sentava tudo em fileirinha e tinha que chamar um por um para ler. Quando chegava a vez de determinados alunos, você percebia, gente, um sofrimento. A criança suava frio, gaguejava, e daí, né, os outros, né, que eram todos, né, anjinhos, né, davam risada, aquela coisa toda, né? E isso no meu tempo ninguém sabia. Então, por isso que fazia a fileira A, B, C e D, né, dos inteligentes e dos burrinhos, né? Era o tempo que se botava a criança ainda. Eu não vi isso, né, graças a Deus, mas se falava, né, de botar a joelhada no milho, botar o chapéu de burro, porque não sabia ler.
E hoje se sabe que muita criança que não aprendeu a ler tinha problema de visão, gente. O professor, nossa, gente, eu tenho cada caso para contar que vocês não podem nem imaginar, tá? O aluno chegar no final de um ano inicial do ensino fundamental, com todos os distúrbios possíveis, e ninguém tinha percebido que esse aluno não conseguia enxergar. Tinha baixa visão e por aí vai, e compromete todo o resto, né? Agora, com relação à dislexia, então é um problema que se apresenta, né, na leitura, né? As letras não são tão claras, né? A formação das palavras não tem tanto significado, não é automático, né? Isso se revela principalmente na leitura e vai refletir, é óbvio, na escrita também, tá? Então, é uma pincelada que eu estou dando de cada assunto, porque senão essa gravação vai durar um dia inteiro e não vamos dar conta do assunto, tá? Então, saindo da dislexia, vamos para a disgrafia, que tem muita coisa em comum. Vamos lá. Quando estamos falando em distúrbio de aprendizagem, não podemos esquecer da questão da disgrafia. Esse é um texto meu, tá? Várias são as causas que podem desencadear esse distúrbio. Pode estar ou não associado a outros problemas de aprendizagem, como a dislexia, as questões de baixa visão, ou até quando algum descuido ocorrido durante o processo de alfabetização. Assim como a dislalia pode acontecer porque a criança, quando está aprendendo a falar, ao imitar a fala do adulto, percebe que esse acha bonitinho o tati-bitati. O espelho que ele tem é o da repetição da fala das pessoas que fazem parte da sua rotina diária e, portanto, continuará a repetir os sons engraçadinhos, que de engraçados no final não tem nada, podendo acarretar problemas futuros justamente na fase da aquisição da leitura e da escrita. A respeito da disgrafia, pode acontecer que em nenhum momento a criança ou o adulto analfabeto foi apresentado a grafia correta das letras. A escola tradicional pecou durante séculos, acreditando que cópias e cadernos de caligrafia seriam a chave para uma boa alfabetização. O tempo nos mostrou que só isso não basta, uma vez que a alfabetização não é letramento, e o que percebemos como produto dessa didática é de inúmeras pessoas com letra linda, mas distantes do significado da interpretação dos textos. Tentando corrigir esse erro, me parece que há décadas a escola aposentou o caderno de caligrafia e tentando alfabetizar, utilizando desde as primeiras tentativas letras bastão maiúscula, letras de imprensa minúscula, letra cursiva maiúscula e letra cursiva minúscula. Os aprendizes fizeram uma salada russa. Nem bem dominaram o código da escrita e já passaram a escrever de qualquer jeito, misturando todos os tipos de letras, desrespeitando as margens e linhas. Enfim, o verdadeiro tati-bitati alfabético. Fico realmente muito preocupada com isso, porque em minha prática diária em sala de aula do curso de pedagogia, percebi inúmeros casos de futuros professores com letra feia. Mistura de letra de forma com letra cursiva, letras maiúsculas misturadas com minúsculas, enfim, uma verdadeira confusão que vai atrapalhar muito a vida de seus alunos crianças que não identificarão corretamente as lições da lousa e com certeza farão com que os alunos da educação de jovens e adultos mais uma vez desistam de estudar porque não conseguem decifrar o que foi colocado na lousa. Crianças e adultos muitas vezes têm medo ou vergonha de perguntar. Isso se transforma em uma bola de neve que pode ter o nome de disgrafia. Portanto, antes de analisarmos os demais fatores desencadeantes da disgrafia, vamos levar bem a sério alfabetizar utilizando somente letra bastão maiúscula. Depois que o aprendiz já teve o clique alfabético, passar para demais tipos de letras, sem vergonha de desaposentar os treinos ortográficos realizados em pauta de caderno de caligrafia, que isso ainda é muito importante e é gostoso quando você faz com frases lindas, poéticas,
fica para o resto da vida, desde que esse treino seja feito com palavras, textos, frases significativas para a vida do aluno. Ele aprenderá o correto traçado das letras e ficará mais seguro escrevendo, até que um dia sua letra seja uma extensão da sua personalidade, mas legível. Esse é um dos meus textos. Vamos para outros. Temos muitos para ler ainda hoje. Então, a disgrafia é quando o aluno escreve tudo errado. Precisa ver a causa, né? Se é física, se é emocional, se está ligada à dislexia, ou se ele aprendeu torto. Vamos para dislalia. Outro texto meu, tá? Dislalia é um distúrbio relacionado à fala, que pode vir a se transformar em um motivo para o distúrbio de aprendizagem. A criança aprende a falar falando, imitando o que ouve das pessoas do seu convívio diário. É normal que até os 4 anos de idade ela apresente uma maneira de falar que nos encanta e diverte, troca as letras, pronuncia as palavras de uma forma só dela. Isso realmente é o que fica na nossa lembrança quando acompanhamos o desenvolvimento da fala de alguém lindinho que vem enfeitar nossas vidas. Não tem nada mais gostoso, né, de ver uma criança aprender a falar, né? Entretanto, esse tati-bitati, que é a linguagem quase que universal entre as mães e seus bebês, tem hora para acabar. Quando as mães ou demais pessoas da família repetem a palavra do jeito que a criança fala, estão deixando de cumprir seu papel de incentivadores da correta comunicação que o falar corretamente proporciona, inclusive trazendo futuras complicações na hora da aquisição da escrita. Sabemos que no início da alfabetização escreve-se como se fala. É por essa razão que até na alfabetização dos adultos devemos ficar atentos. Geralmente, pessoas que não tiveram acesso à escolarização durante a infância passaram a vida falando dentro dos modelos culturais que estiveram sujeitos e falam do seu jeito, o que deverá ser corrigido com muito respeito e paciência. Caso contrário, o processo da alfabetização será mais difícil. Se o adulto falar barrer, ao invés de varrer, ele vai escrever desse jeito. Da mesma forma que se a criança dizer cavalinho no lugar de cavalinho, o mesmo acontecerá. Além do licenciamento da forma culta de falar e escrever, isso no caso dos adultos, com relação às crianças, muitas outras causas, inclusive de origem física, pode ocorrer e justificar a fala incorreta. O uso prolongado de chupeta pode causar má formação odontológica. Existem casos onde a arcada dentária problemática traz reflexos para a fala. O caso da língua presa, entre aspas, né? Onde torna-se necessária uma pequena intervenção para liberar o freio que prende a língua. Problemas que envolvem a respiração, com obstrução das vias respiratórias, que faz com que a articulação das palavras fiquem fanhosas. E também casos mais sérios, onde problemas auditivos ou lesões cerebrais pode culminar com uma fala imprecisa. Vocês estão vendo, gente? A pessoa dá risada, né? Do jeito daquela pessoa falar. Olha quanta coisa que precisa ser investigada. Será que você está capaz de investigar tudo isso? Dar risada é fácil, né? Corrigir. Deixa eu ver. Tá. A família deve ficar atenta e se perceber que até os 5 anos a criança ainda continua no tati-bitati ou outras sinalizações de que algo não vai bem no desenvolvimento da fala, bem como os professores que tiverem a oportunidade de observar esse distúrbio, deverão procurar o quanto antes o auxílio de um profissional da fonoaudiologia. Quanto antes iniciar um tratamento, maior sucesso, tanto na alfabetização quanto na inserção dessa criança ao meio social,
que, infelizmente, perceberá logo esses sinais. Iniciará uma fila de apelidos que cruelmente tende a grudar eternamente na pessoa. Cuidados e intervenções na alfabetização de alunos que apresentam dislalia. Imprescindível o encaminhamento a um profissional da fonoaudiologia. Muitas vezes o aluno não pronuncia bem as fonemas porque tem algum problema de dentição, freio na língua que talvez requer intervenção cirúrgica. Não brincar repetindo o falar errado dele. Poderá soar como zombaria e não como forma carinhosa de atuação. Não permitir que os colegas coloquem apelidos. Usar e abusar da criatividade usando letras móveis coloridas, associando a palavra correta à figura, desenhando por exemplo, colocar o desenho de um prato ao lado da palavra prato, brincar de trava-línguas, o rato roeu a roupa do rei de Roma, etc. Brincar de filmagem e gravações com o celular. A professora grava a sua voz com palavras que trazem dificuldades. A criança escuta e depois faz a sua própria gravação. Buscar apoio e trabalho junto com a família do aluno. Então, algumas sugestões e algumas observações sobre a dislalia. Vamos continuar com os distúrbios. Descalculia. E eu vou pedir 1 minuto para eu pegar um copo d'água que eu esqueci. Desculpem, né? Mas é aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Me propus a ficar fazendo uma gravação, né? Falando dos problemas de aprendizagem e sem colocar uma aguinha. Então, 1h30 falando sem hidratar é querer problemas, né? Então, fica aí também o alerta para o professor, tá? Água, muita água. Agora, lembrei até de uma piadinha, né? Da água de Santo Antônio. É um padre que aconselhava para as pessoas não brigarem, né? Colocar um gole d'água na boca, e ele chamava de água de Santo Antônio, né? Ficar com essa água segurando na boca antes de dar a resposta para a pessoa, né? É o tempo do cérebro processar, a maneira gentil, né? Só para rir um pouco. Vamos continuar. Descalculia. Também é de um texto meu, a fonte, depois de pesquisa, né? Então, vamos lá. Quando os aprendizes chegam aos bancos escolares, sejam eles crianças ou adultos, na maioria das vezes a aprendizagem ocorre naturalmente. Cada fase é ultrapassada e os mesmos conseguem chegar à alfabetização e às demais etapas da escolarização sem maiores problemas. Citei adultos acima, uma vez que, infelizmente, nosso país ainda conta com inúmeros brasileiros que não tiveram acesso à escola durante a meninice.
ou que não concluíram os estudos, pois a luta pela sobrevivência encaminhou-os à lida do ganha-pão. Isso, às vezes, quando a idade correta clamava por brincadeiras e escolarização. A partir da frequência à escola, paradoxalmente, podem surgir problemas de aprendizagem. Nem todos se encaixam no padrão de organização escolar, onde aparentemente todos devem aprender a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tempo. Dos males, o menor, quando for só isso. Mais cedo ou mais tarde, com facilidade ou sofrimento, todos vencerão as etapas quando as dificuldades, quando o dificultador esbarrar só nos métodos de aprendizagem. Quando as dificuldades estiverem ligadas a algum distúrbio de aprendizagem, é que as coisas começam realmente a preocupar. Primeiramente, porque o aprendiz apavorado geralmente é o primeiro a perceber seu problema. Nem sempre nossos professores estiveram ligados às descobertas da ciência do comportamento, e na maioria das vezes, quando percebiam um aluno que não acompanhava o ritmo da classe, quando nunca haviam ouvido falar de disgrafia, dislexia, descalculia e demais diagnósticos, era natural, entre aspas, classificar o aluno como preguiçoso, desatento, com direito ao chapéu de burro e outras humilhações. Se algo assim ocorresse nos dias de hoje, esse professor, entre aspas, poderia ter que enfrentar um processo de bullying. Mas nos anos que nos precederam, esses fatores contribuíram muito para o abandono da escola e para muito sofrimento. Eu sou bem antiga, né? É muita coisa que ou eu vi, ou eu ouvi falar, ou eu convivi com pessoas que não tiveram acesso à escolaridade por conta do que hoje se chama bullying, né? Quanto à descalculia, esse problema está associado às dificuldades em se lidar com números, operações e símbolos matemáticos. Piaget, em seus estudos, nos mostrou que a criança passa por fases de desenvolvimento mais ou menos parecidos dentro de uma faixa de idade. Com relação à matemática, terror de muitos, o que observei durante todos esses anos de sala de aula é que, em muitas vezes, o programa escolar não leva em consideração essas fases do desenvolvimento. Afirmo isso principalmente quanto à questão da abstração. Muitas vezes é necessária para um entendimento matemático. Durante muito tempo, a antiga quinta série do ensino fundamental tinha se transformado em um funil, onde a grande maioria dos alunos ficava reprovada em matemática. Com a nova reorganização escolar, a seriação foi modificada e o quinto ano passou a fazer parte do ensino fundamental 1. Quero acreditar que isso possa ter trazido alguma solução. Confesso que não realizei nenhuma pesquisa depois disso para analisar se as retenções diminuíram. O que posso dizer é que com a seriação ou sem seriação, o ensino da matemática seria muito mais agradável se a ludicidade fizesse parte dele. Contar feijões, que era o que minhas avós faziam, né? Dividir balas de hortelã, entender a razão de existir raiz quadrada e as equações que eram o terror do meu tempo. Se a lógica da explicação viesse acompanhada da lógica matemática, tenho certeza de que muito aluno passaria a entender e amar matemática. Cansei de ver jogos maravilhosos e material dourado empoeirados nas prateleiras das escolas sem uso. Excluídos que tinham medo da matemática, ficaríamos então com os que realmente apresentassem o distúrbio de descalculia. E para esses, felizmente, hoje existem vídeos e publicações que diagnosticam o problema, apresentando soluções que podem intervir positivamente em sua superação. Muitas vezes resgatando a didática da vovó, tá? Dos feijões. Isso é bom. Apesar da escola ainda não haver se apropriado de todos os recursos advindos do século XXI, pelo menos com relação aos distúrbios de aprendizagem, graças aos avanços das pesquisas da psicologia, da psicopedagogia e de outras ciências ligadas ao funcionamento do cérebro humano, não só a matemática, mas as demais disciplinas estão deixando de se constituir em um funil de reprovação escolar.
Mais uma vez, como a arte educadora afirma, matemática está viva em tudo que existe na vida. Com um olhar artístico, até a intervenção para se lidar com a descalculia pode ajudar e muito. Então, né, a matemática, gente, ela está numa pétala de flor, ela está na música, principalmente. Olha, ela é encantadora. Como é que ela me foi apresentada? Como um bicho-papão. Vamos continuar com outro assunto. Tomara que hoje em dia não esteja tão arraigado nesses princípios. Vamos lá. Deixa eu ver se esse texto aqui é meu e está fácil de ler. Espera um pouquinho. TDAH, sigla. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA, distúrbios de déficit de atenção. Tem mais alguma coisa interessante? A questão do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, gente, ele tem muitos estudos hoje, graças a Deus, muitas pessoas diagnosticadas e muitas pessoas que estão sendo medicadas convenientemente, e isso é uma benção. Durante as minhas pesquisas, eu constatei muitas pessoas populares, né, conhecidas da mídia, atores, escritores fantásticos, maravilhosos, pessoas da minha família, que apresentam esses distúrbios e que, para um olhar desatento, são vistas como pessoas atrapalhadas, né? Do tipo, abre uma torneira e esquece de fechar, tá mexendo numa coisa, toca o telefone, vai ver, depois não volta para fazer o que estava fazendo, começa 1000 coisas ao mesmo tempo, não termina nada, esquece de pagar a conta de luz, esquece, lê um trecho inteiro e não consegue interpretar o que leu, irrequieta, está sempre batendo o pé, batendo o lápis na mesa, aquela criança que não consegue, o sistema educacional ficar sentado é terror para ela, é martírio. Então, é bastante complicado, e tem vários níveis, e tem que ser estudado. Eu estava lendo de um artigo aqui, mas ele está bastante extenso, então não compensa agora, como eu já falei, eu só estou citando, né, o objetivo dessa gravação é alertar para as coisas que existem. Agora, como tratar delas, é óbvio que não é numa gravação dessas que a gente vai alcançar uma luz no fim do túnel. Mas o meu objetivo é mostrar, essa luz existe, ela está lá. Não se faça de cego se você é um educador. Não se faça de desatento se você tem um filho que te enlouquece. Tá? Aprenda a lidar com ele. Ele não é mal criado, ele não é desleixado. Ele não pode ser comparado com o irmão, nem com o vizinho, nem com o primo, nem com o coleguinha da sala. Ele é o que ele é, mas ele é brilhante, ele tem qualidades que devem ser vistas e exploradas. E esses distúrbios,
eles têm que ser contornados, tem que se dar um limite, tem que se dar um contorno, e exige-se muito preparo emocional e profissional para saber fazer isso. Mas é importante, tanto para a família como para o professor, aquele que se intitula professor. Vamos lá, mais um pouquinho. Olha, eu trouxe um artigo aqui que foi publicado pela Secretaria de Saúde do Paraná. Eu achei bastante interessante esse estudo, tá? Transtornos do espectro autista, TEA. O transtorno do espectro autista, TEA é a sigla, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. Sabe-se Deus, né? Por que essas coisas acontecem, né? Realmente, agora, parando para pensar, é difícil. Existem, mas meninas autistas, o número é bem menor nas escolas do que dos meninos. A identificação de atraso no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do TEA é encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível, pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. Então, neuroplasticidade cerebral, nosso cérebro, gente, ele é plástico, ele aceita estímulos, né? Então, quanto mais cedo as intervenções positivas ocorrerem, é melhor para esse indivíduo, ele vai ter que conviver numa sociedade que é hostil, tá? E eu já tive contato com estudantes, né, com esse transtorno, e que quando ele perde o foco, ele tem aqueles movimentos atípicos, né, da mão, do corpo, né, e que maravilha constatar essa criança que eu conheço, que já está trabalhada, que já foi acudida, que está num processo, né, de tratamento das possibilidades, ele mesmo detectar quando a coisa pode acontecer e ele mesmo falar sobre o transtorno dele. Eu acho tão lindo, gente, tão sério, tá? Tão humano você saber da sua limitação e você mesmo estabelecer os contornos para que você possa superá-la, né? É mágico quando um ser desse, né? Um mestre desse cai na vida da gente. A criança tão pequena que eu conheço e que me inspira demais, porque ele consegue perceber quando ele vai entrar nos movimentos atípicos e consegue falar sobre isso, e eu me emociono, sinceramente. Vamos lá. É, eu não vou entrar aqui em aspectos muito científicos, né? Porque aqui esse estudo maravilhoso fala até a questão da importância, né? Das evidências que apontam que não há uma causa única, mas sim a interação de fatores genéticos e ambientais. A interação entre os fatores parece estar relacionada ao TEA, porém é importante ressaltar que o risco aumentado não é o mesmo que causa fatores de risco ambientais. Os fatores ambientais podem aumentar ou diminuir o risco do TEA em pessoas geneticamente predispostas, embora nenhum desses fatores pareça ter forte correlação
com aumento ou diminuição dos riscos. A exposição a agentes químicos, deficiência de vitamina D, ácido fólico, uso de substâncias como ácido valproico durante a gestação, prematuridade, cuidado gestacional abaixo de 35 semanas, baixo peso ao nascer, gestação múltiplas, infecção materna durante a gravidez, idade parental avançada, são considerados fortes contribuintes para o desenvolvimento do TEA. Gente, são estudos, né? Então, não quero entrar nessas minúcias, porque não tem fim, ela simplesmente não tem fim. O como aconteceu, importante que aconteceu e essa criança está aí, que vai se transformar num adulto. Importante para os pais saberem que nós não somos eternos, né? Então, sei que é difícil, lidei, enquanto diretora, com muitos pais de alunos com autistas. Existem os mais variados graus, né, de autismo, inclusive os Asperger, que são extremamente inteligentes, e lembrar para esses pais que quanto mais cedo ele for trabalhando a autonomia desse ser, quanto mais cedo ele for delegando para outras pessoas, a escola e entidades específicas, para que todo esse apoio seja dado a esse ser, é importante, porque não somos eternos, e a gente não vai suprir todas as dificuldades. Essa criança vai crescer, vai se transformar num adulto, ele vai ter que ser laborativo, ele vai ter que dar conta da vida dele. Então, sozinho, você não vai fazer isso. Trancafiar essa criança em casa, sem estímulo, é a pior coisa. Deixar solto no mundo, tem que tomar cuidado, porque o mundo é cruel. Então, transtornos do espectro autista, hoje tem até o Dia Mundial, né, existe os símbolos, né, do cordãozinho, né, do quebra-cabeça, que identifica. Isso são assuntos humanitários. Que lindo que eu estou vivendo, porque quando eu iniciei, há 50 anos atrás, não se falava nada disso, gente, nada disso. Era bem mais difícil. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui de autismo. Eu acho que eu tenho uma publicação melhor. Vamos pegar uma outra. Tem algumas coisas que eu pesquisei, a bibliografia é muito grande, gente. Graças a Deus, muitos estudos, né? Então, aqui é uma forma bem objetiva para identificar alguns sinais de TEA, né? Transtorno do espectro autista, dos bebês. Alguns bebês com autismo podem possuir alteração de sono. Muitos pais ficam surpresos com a quietude da criança. Possuem hábitos alimentares seletivos, podendo ter restrições quanto à consistência e à qualidade. Observar, né, aquela criança que tem repugnância, né, a determinadas coisas, até onde isso é natural. Aquela criança que dorme muito, né?
Muitas vezes não compartilham um foco de atenção com outra pessoa, seja apontando, mostrando ou contemplando a atenção compartilhada. É aquela criança que parece que está num mundo à parte, né? Que as coisas ao redor dela estão, parece que parece que ela está dentro de uma bolha, né? Geralmente buscam conforto em comportamentos estereotipados. Pode comportar-se como se fosse surdo ao não responder ao chamado dos seus pais. Eles escutam, alguns podem ter problema, mas às vezes eles fazem de surdo. Não interessa quem está chamando, sabe? É o mundo dele, né? Geralmente não apresentam movimento antecipatório, buscam conforto em movimentos estereotipados. Mexer os dedos em frente aos seus olhos é um dos movimentos mais frequentes. Pode ter aversão a contato físico. A criança evita relacionar-se com pessoas e situações desde o início da vida. Tem a criança que pede colo, que se joga no colo, né? E observa-se nas crianças que têm o espectro autista, eles repelem, eles não querem contato. Tá? É difícil, muito difícil de ver isso, de lidar com isso. Tende a olhar de forma atípica, eles não te olham francamente, tá? Você percebe uma diferença. Ele fala com você sem olhar para você. A falha ao fazer contato visual não se comunicam pelo olhar. Também pode ocorrer de não se aconchegar ao colo da mãe. Aquela criança que às vezes prefere ficar no berço, tá? Não quer ninar, não quer nada, tá? Podem falar a olhar, podem falar a olhar no olho do outro. O contato ocular é precário ou inexistente. Pode não ter reação de surpresa, quando na conhecida brincadeira do achou, né? Quando você põe um negócio no rosto e fala para a criança achou, geralmente ele dá risada, ele brinca, né? Se percebe que essa criança, para ela, não diz nada isso, não tem graça. Então, brincar de faz de conta também não existe para ela, tá? Alguns sintomas aqui alguns sinais de TEA em bebês. Eu vou pegar agora alguns sinais de TEA em crianças maiores. Alguma coisa está meio repetido com os de bebês, né? Mas vamos lá. A criança com autismo pode aparentar ser surda, pode ter hipersensibilidade a determinados sons, eles não aguentam muito barulho. Às vezes apresenta ecolalia, isto é, repetição imediata ou tardia de frases e sons ouvidos. É aquela criança que você fala, não é para mexer aqui, e ele fica, não é para mexer aqui, não é para mexer aqui, não é para mexer aqui, mas está mexendo. Né? Difícil, bastante difícil de lidar. Costuma apresentar no contato visual nulo ou uma fugaz indiferença. Pode ter aversão ao contato físico, tem tendência para isolamento, é comum usar as pessoas como ferramentas. Pode apresentar um movimento típico de antebraços e mãos, ou chamado flapping, né? Aqueles movimentos involuntários. Pode andar na ponta dos pés, descalços. Pode autoagredir-se, às vezes gosta de girar objetos. É comum ser inquieto ou ter comportamentos estranhos. Pode ter interesses circunscritos. Alguns têm habilidades especiais, como eu falei, né, os Asperger principalmente. Pode apresentar um honking, movimento de balançar o tronco, né, aquele movimento típico, né, e outras estereotipias gestuais ou fascinação por água. Encaixa-se em um dos 3 tipos de distúrbio de socialização: o isolado, o passivo, o estranho. Não é fácil, né? Não é fácil a gente estar lidando com isso. Vou falar um pouquinho da síndrome de Asperger.
Também, o que eu vou ler agora é fruto de pesquisa, né? Eu peguei do Google direto. A síndrome de Asperger não é mais um diagnóstico oficial, tendo sido integrado ao transtorno do espectro autista até em 2013. Caracteriza-se por dificuldades na intervenção social, interesses restritos e comportamentos repetitivos, mas, ao contrário de outras formas de autismo, geralmente não há atraso significativo na fala e o desenvolvimento cognitivo pode ser atípico ou superior à média. Então, aquilo que eu falei, né, são extremamente inteligentes. Você dá um computador na mão dele, ele faz milagres. É impressionante lidar com o Asperger, tá? É um geninho, tá? Características principais: dificuldade na interação social, problemas em iniciar e manter conversa, dificuldades em entender sarcasmo, ironias ou linguagem figurada. É tudo ao pé da letra, gente, tá? E desafios em ler as emoções alheias. Ele não percebe. Não é que ele não tem empatia, ele não percebe se você está alegre ou se está triste. Simplesmente ele não consegue detectar a emoção do outro, tá? Comportamentos repetitivos e padrões rígidos, rotinas rígidas, movimentos repetitivos e um interesse muito intenso e específico em determinados assuntos. Eu tive um aluno do CIEJA, adulto, a família, eles não eram do Brasil, eu não me lembro agora, se não me engano, eles eram do Peru, alguma coisa assim, uma família muito prestimosa na educação desse jovem, né? Já era um adulto, né? Mas dentro das políticas brasileiras, né? De criança, não teve muita atenção, e eu lembro que esse pai, dentro do CIEJA, que tinha um centro educacional de jovens e adultos, né? Que eu fui diretora, tive a honra de ser coordenadora geral durante muito tempo. Nós tivemos mais de 100 casos de alunos de inclusão pelas mais diversas razões. E esse aluno, quando chegou, o pai falou que quando ele nasceu, né, depois que de um tempo que foi diagnosticado, né, o autismo, falaram para o pai, olha, entregaram como se fosse um pacotinho, né, do tipo, pai, ele vai agir como se ele fosse uma alface, né, não espere muito dele, né. Esse pai fez tudo, né, e quando ele chegou no CIEJA, esse aluno já tinha uns 25 anos, você olhando para ele, você não dizia, né, ele não tinha, não era sindrômico, né, mas quando no trato, a gente percebia que ele era repetitivo, existiam algumas coisas, né, e a mania dele, como eu acabei de falar, né, aquele foco concentrado, ele precisava olhar motores de automóveis. E quando ele cismava que tinha que abrir o capô de um carro, ele ficava horas olhando o motor de um carro, né? Então, e se você não por alguma razão, você imagina eu, diretora, chegando correndo com o meu carro, ele vem e pede para me... tudo que eu não podia, era abrir o motor do carro quente a hora que eu cheguei, né, com uma escola pegando fogo, com tudo para fazer, e eu lembro que eu falei, daqui a pouco, agora não, e esse homem se pôs a chorar, feito uma criança na minha frente, né, até que eu arrumasse alguém que ficasse do lado do meu carro, até o carro esfriar, até abrir o motor para ele ficar feliz, né? E como o CIEJA trabalhou sempre a transdisciplinaridade e sempre a inclusão de uma forma totalmente... Daí é um caso à parte, né? Quem quiser que pegue as publicações do CIEJA, né? E quando a gente fazia o nosso sarau, que era toda atividade aprendida de forma acadêmica, transformada em arte, a gente ocupava os espaços da comunidade, casa de cultura, fábrica de cultura, e todas as pessoas da comunidade, a família, até políticos participavam dessas apresentações, a diretoria de ensino dava apoio total, e era um milagre que a gente via. Eu não quero me emocionar, mas já me emocionei. Lembro desse pai assistindo a apresentação desse filho no palco, junto com todos os outros, e ele falando para mim,
não era uma alface. Então é isso aí. Vai do estímulo, vai do olhar, vai do encaminhamento. O que que ele pode fazer na vida? Como é que ele pode ser laborativo? Como é que a escola faz com isso, né? Como é que a família faz com isso? Existe uma grande diferença. Vamos voltar para o presente, que eu fui lá para trás, voltei uns 20 anos da minha vida agora. Me dou o direito de fazer isso nas minhas gravações, que eu acho que esse compartilhamento é que traz até o encantamento pelas possibilidades. Então, vamos lá. Então, isso tudo me veio por conta de rotinas rígidas, movimentos repetitivos e um interesse muito intenso e específico em determinados assuntos, o motor do meu carro. Falta de empatia, dificuldade em se colocar no lugar do outro, em compreender as necessidades emocionais de outras pessoas. Não existe isso, gente. Lembro de um pequenininho, isso há mais de 40 anos atrás. Ele deu um pisão no pé da professora, arrancou a unha dela. E eu, o que eu sabia de terra, né? Diretora de primeira viagem, professora chorando com o dedo sangrando, e eu tentando comover esse menininho. Falei, olha o que você fez no pé da professora, olha como ela está chorando, olha o dedo dela. Menino impassível. Essa unha vai crescer, esse sangue vai parar, não vai acontecer nada. Não aconteceu nada. Ele devia ter uns 6 aninhos, 7 aninhos, tá? E era só uma interrogação na minha cabeça. Como é que a gente rotulava essa criança? Como é que a gente cuidava dela quando você não sabia de nada disso? Era muito difícil. Era muito difícil. Por Deus, eu tive a parceria durante o tempo que eu fui diretora, eu já contei essa história para vocês, né? Durante o tempo que eu fui diretora dessa escola, é aquela coisa de você chegar na hora certa, no lugar certo. Eu tinha um posto de saúde de um diretor mais louco do que eu, que tentou abrir todos os serviços do posto para todas as escolas do entorno, convidou todas, e eu estava acabando de chegar como diretora, eu nem sabia, e nenhuma escola foi, e eu cheguei. Deus é maravilhoso, né? E eu consegui todas as parcerias para minha escola. Então, eu tinha psicóloga dentro da minha escola, uma vez por semana, e foi maravilhoso. Eu tinha dentista, eu tinha aplicação de flúor, eu tinha a organização das vacinas das crianças. Então, muito abençoada. Gratidão, vida. Vamos lá, continuando. Falta de empatia, voltei 30 anos atrás, 40 anos atrás, vamos lá. Problemas de comunicação, dificuldades na comunicação não verbal e na interação social, embora a linguagem falada em si geralmente não seja afetada. Como é feito o diagnóstico e tratamento? Diagnóstico é multidisciplinar e clínico, baseado na observação do prejuízo na interação e comunicação social em um repertório de interesses restrito. Equipe, psiquiatra, neurologista, psicóloga, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos podem estar envolvidos. Podem, devem, necessitam. Você não faz nada sem eles, nada, 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 nada. E principalmente uma humildade muito grande dessa equipe, porque às vezes um trabalho é todo atrapalhado e tem um efeito nada positivo quando os egos se inflam nessas equipes. Isso existe, viu? Ser humano é ser humano, tá? Então, é a briga da professora que não quer que a estagiária apareça mais do que ela, é a briga, sempre é briga, tá? Da professora que não quer acatar o que a psicóloga está falando, é a família que fala que a escola é louca, muda de escola, e assim vai, né, gente? É o panorama que está aí. Tá? Estou descrevendo para vocês a realidade e como lidar com ela, tá? Enfiar debaixo do tapete não adianta, tá? Nem os problemas e muito menos o aluno, tá? Botar para fora da sala, empurrar para a sala da vizinha, é complicado, gente. Precisa ter muita competência, espírito de pesquisador e muito
muito desenvolvimento humano, tá? Para fazer desses casos finais felizes. Vamos lá. Tratamento, focado em desenvolver habilidades sociais e comunicativas, além de tratar quaisquer sintomas associados através de terapias comportamentais, em alguns casos psicanálise, sem a intenção de curar a síndrome, mas de auxiliar a pessoa, tá? A gente ainda não ouviu falar em cura, mas o acompanhamento, a medicação, a intervenção correta. Nós temos, hoje não dá para a escola falar que ela não tem capacidade para lidar com isso, porque existe um repertório imenso de pesquisas e de estudos, e as escolas hoje têm horas de estudo. No meu tempo, que eu era diretora, não tinha, eu fabricava. Eu fabricava hora de estudo com os meus professores, tá? Graças a Deus, tudo que eu inventei virou lei. Tudo que eu fazia embaixo do pano, eu tirava 5, 10 minutos de cada aula, botava essa criançada num recreio enorme que eles amavam, fazendo arte. Gente, na hora do recreio estendido, da primeira escola que eu fui diretora, vinham as crianças das outras escolas e perguntavam, por que na minha escola não tem isso? Aquele recreio estendido, as crianças ficavam todas soltas no salão de festa, e eles se apresentavam, tocando violão, até cavaquinho, apareceram crianças que tocavam, fazendo apresentação, os inspetores tomavam conta, algum professor ficava tomando conta, a gente fazia show de música, foi maravilhoso, tá? E durante esse tempo, euzinha, que não sabia de muita coisa, mas buscava, juntava meus professores e com a abençoada psicóloga do posto de saúde, a gente estudava os casos, tá? Hoje tudo isso virou lei. Hoje os professores têm o tempo para estudar. Hoje a criança está aprendendo com maior ludicidade, né? Mas eu percebo que ainda existe um chicote feroz que acompanha, assim, o inconsciente coletivo de todas as escolas. O professor parece que se ele for fazer arte com a criança, ele vai ser castigado, né? E é justamente o contrário, se ele fizer arte com a criança vai aprender, todas elas, tá? Então, até as que têm distúrbios de aprendizagem. E para encerrar essa nossa gravação, que já se estendeu bastante, duas coisas. Primeira, que não se encerra aqui, eu só citei algumas coisinhas, tá? Que acontece dentro dos distúrbios de aprendizagem, dentro daquela enquete que eu fiz no começo, por que a criança não aprende? Múltiplas, imensas razões, e quando você aprender tudo sobre o diagnóstico, vai aparecer um outro aluno que não se enquadra nesse diagnóstico, porque é assim que a vida funciona, tá? Então, continuo falando, aquele aluno é teu mestre, aquele aluno vai te fazer aprender. E você não tente segurar nada sozinho, mesmo porque isso pode ter riscos, tá? Quando você está lidando com uma criança, um adolescente que tem esses distúrbios, procure sempre estar com a coordenação, com a estagiária, porque pode acontecer coisas seríssimas se você acabar sendo responsabilizado por isso, tá? Então, muita cautela, muita criatividade e, como saída, usem e abusem de todas as linguagens artísticas. Você pode ensinar tua classe inteira, você pode desenvolver o programa que a Secretaria de Educação mandou como um pacote fechado, ou as apostilas da tua escola particular, que tem todos os capítulos para você desenvolver. Você pode desenvolver tudo isso através da música, da dança, da história da arte, do teatro, da pintura, do desenho, e das rodas de conversa, principalmente, tá? Fazer roda de conversa desde pequenininho, para estabelecer valores, para estabelecer normas de convivência,
explicar para aquela classe toda que nós temos 2 ou 3 alunos que são diferentes, porque diferentes são todos os seres humanos. E por aí vamos, né, gente? É um caminho sem volta, é um caminho árido, muitas vezes um caminho isolado. Você tem que pensar fora da caixa. Muitas vezes você vai ser chamado de maluco, só que quando vem o resultado, é essa emoção pro resto da vida, tá? Eu acredito, por isso que eu estou na educação até hoje, eu acredito em tudo que eu fiz e que a minha intuição me mostrou. Só que eu não fiz nada, absolutamente nada sozinha. Eu me juntei aos professores, enquanto diretora, aos professores de boa vontade, que tinham essa mesma visão. E enquanto professora, também. Eu não fazia minhas loucuras isoladas, não. Eu me associava à coordenação da escola, eu sempre falei o que eu ia fazer, como eu ia fazer, por que eu ia fazer. E quando dava certo, o que acontecia, né? Chamava-se a diretoria de ensino, mostrava-se a produção, e a diretora, a coordenadora ficavam bonitas na fita, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? De participar disso tudo. E enquanto diretora, eu fiz muita diferença, eu posso falar isso aos 4 ventos, porque não sou só eu que falo, né? As pessoas que passaram por mim durante os mais de 30 anos que eu fui diretora, né? Continuam na minha vida até hoje, continuam falando comigo, a gente continua se confraternizando quase que anualmente, e até hoje a gente escuta de quanta coisa linda que a gente fez e que, infelizmente, muitas delas ficaram só no nosso tempo, né? Porque as pessoas mudam de escola e é sempre um eterno recomeçar. Tudo aquilo que você fez fica no seu registro, na sua vivência, e quando você vai para outra escola, você tem que começar tudo de novo, mas vale a pena. Eu posso garantir para vocês que vale a pena. Então, um grande beijo, sucesso, muita alegria, muito afeto, afeto positivo com essas crianças, com esses jovens, com esses bebês, com esses adultos, com esses idosos que passarão pela vida de vocês e que te chamarão de professor e que não vou esquecer de você nunca. Beijão, com carinho, Neide Zamboni.